em rever os irmãos, a qual fazem parte da minha história. Esse lugar não é nada além senão da casa de Deus. Aleluia! Um dia, essa casa foi o meu travesseiro. Eu era peregrino, fugindo de uma terra, e essa casa foi servir de travesseiro para mim repousar. Como Jacó, quando saía da terra de seus pais, de Isaac, para ir morar com Labão, no meio do caminho, ele deitou sobre uma pedra, adormeceu, teve um sonho, e ele acordou e disse: esse lugar não é mais do que a casa de Deus. Aleluia! O lugar da presença de Deus. Se você não sentiu essa presença ainda, foque, começa a se ligar no céu nessa noite, que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Jacó, após esse sonho, ele acordou e falou assim: Deus, se o Senhor for comigo, a partir de hoje, o Senhor será o meu Deus. E eu entrei aqui nesse lugar e eu falei: Deus, se o Senhor for comigo na minha caminhada, a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. E até hoje, graças a Deus, Ele tem me conduzido no caminho que eu tenho andado. Eu não vou citar nome, irmãos, porque a gente pode falhar, mas eu estou feliz de ver que os irmãos permanecem de pé nessa luta. Assim é a obra de Deus. Muito feliz por rever o pastor Trocanelli, o qual também foi ponte de Deus na minha vida. Deus usou para me abençoar demais. Sou grato eternamente, pastor, tudo que o Senhor já fez por mim. As irmãs do círculo de oração, por cada oração, eu tenho certeza que cada oração me trouxe até aqui hoje. Cada oração das irmãs me manteve de pé por muitas vezes, eu tenho certeza disso. Mocidade, a gente vê que continua uma bênção. Quando louvam a Deus, o céu se abre para receber o vosso louvor. Continue nessa força, e muito mais Deus fará. Às vezes olhamos para situações com os nossos olhos, mas se a gente olhar com os olhos de Deus, vamos ver que o milagre do Senhor é na nossa vida. Queria ler junto com os irmãos Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Quero ler apenas 2 versículos junto com os irmãos. Confesso que eu também não esperava pregar hoje. Eu vim aqui só receber minha bênção. Eu falei para o pastor Trocanelli que eu ficaria muito contente se pudesse ouvir ele pregando. Mas quando a irmã Valdelice pegou na minha mão, ela falou: Deus é fiel, filho. Eu já sabia que eu ia estar na frente dessa luta. Quem encontrou, por favor, se coloque de pé, por gentileza. 2 versículos vamos ler da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Quem for achando, por gentileza, vai se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Podemos assentar. Estive meditando nessa palavra, a qual o Senhor falou muito ao meu coração. E quando a irmã Valdelice me disse que Deus era fiel, eu falei: vai ter que ser essa mensagem. Imediatamente o Senhor colocou essa mensagem no meu coração.
Essa mensagem, a qual Jesus estava tendo uma reunião com seus discípulos, porque muita coisa estavam falando acerca de Jesus Cristo naquela época. Muitos assuntos estavam rolando, falavam que Jesus era um profeta. Se você ler alguns versos anteriores, esse é qual nós lemos, Jesus vai perguntando: olha, quem estão dizendo por aí que eu sou? E os discípulos começam a responder: olha, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. E aí Jesus chama em particular Pedro e olha para Pedro e fala assim: vós, Pedro, quem diz que eu sou? E o Senhor impulsiona aqui no meu coração, nessa hora, a perguntar para você: e vós, quem dizes que eu sou? Quem nós estamos dizendo que é Cristo? Aí para fora. Quem nós estamos dizendo que é Jesus? Mas estamos dizendo, eu não estou falando apenas em palavras. Eu estou falando em atitudes. Em cada passo que demos na nossa vida, quem nós estamos falando que é Jesus? Eu tenho certeza que nessa noite eu estou pregando para um povo cheio do Espírito Santo de Deus, que tem carregado a sua cruz na presença de Deus, que eu sei que você tem a sua luta, a sua peleja e não tem negado o nome de Jesus. Mas sabe por que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração? Porque dias virão, irmãos. Dias estão próximos que o povo de Deus vai começar a ser afligido na face da terra. Aliás, vou ser mais claro, que o povo de Deus será afligido aqui no nosso país. Nós temos ouvido falar de leis e não temos ouvido falar de outras que estão sendo encobertas aí. Nós não sabemos o que está acontecendo às claras, porque o inimigo ele não dorme, ele não descansa. Mas se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiar o sentinela. Irmãos, quem nós temos dizendo que Jesus é? Um mundo que a todo dia parece que quer nos afastar um pouco de Deus. E tem conseguido. Irmãos. O mundo a cada dia tem nos tirado um pouco mais da presença do Senhor. E nós lutamos não contra a carne nem contra a sangue. Porque muitas das vezes nós pecamos em gastar as nossas forças lutando talvez com um irmão, ou por algum cargo, ou por alguma posição, mas esquecemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Precisamos concentrar as nossas forças. Igrejas não oram mais, irmão. Às vezes eu vou pregar em algum lugar e eu fico até com vergonha de orar. Já viu isso, irmão? Você dobra o joelho no púlpito, irmão, e nem o pastor da igreja não está orando. Aí você está orando sozinho, aí você olha para trás, todo mundo sentado conversando, o pastor de pé falando com não sei quem, o músico, e você fala assim: eu vou ficar aqui, daqui a pouco vamos falar o santão lá, está orando. Irmão, é a realidade dos dias que nós temos vivido. As pessoas estão dizendo que Jesus é só uma moda, com as atitudes dela. Estão dizendo que Jesus está distante. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Ele não está distante, que Ele já está aqui nessa noite. Desde o primeiro hino que foi louvado aqui, Ele já veio aqui porque Ele veio procurar verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nessa conversa, Jesus acha interessante o que Pedro dizia. Porque Jesus nunca havia se apresentado como Messias, mas Pedro, com a própria boca, fala assim: Senhor, Tu verdadeiramente és o Filho de Deus. E Jesus fala para ele assim: Pedro, não foi carne
Não foi homem quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí eu vou lá em Lucas 5 e vejo um homem como Pedro, o encontro que ele teve com Jesus no capítulo 5 de Lucas, a qual Pedro estava sozinho no meio do mar, porque muitas das vezes, irmão, nós se encontramos sozinho em várias pelejas, porque o Senhor quer que seja assim. Às vezes você acha que está sozinho numa peleja. Sozinho, eu não estou incluindo Deus. Talvez você ache que está sozinho numa peleja, mas foi Deus que te colocou assim. Pedro estava assim, dentro do barco, no meio do mar, jogando rede para um lado, jogando rede para o outro, a noite inteira, tentando resolver o problema dele. Não arrumou nada, nem um lambarizinho para tomar café da manhã ele não pegou. Aí Pedro sai do mar. Veja bem como Jesus conduz as coisas da nossa vida. Olha como Jesus conduz a nossa vida ministerial, nossa vida familiar, nossa vida no trabalho. Jesus vê aquele homem. Jesus está pregando para uma multidão. No verso 1 de Lucas, a Bíblia fala que a multidão está apertando ele. Jesus não tem mais espaço, porém ele estava vendo Pedro. Como que ele está pregando? Imagina, irmão, você pregar para 1000 pessoas. Como que a gente vai ter atenção para quem está lá atrás, lá dentro do mar, dentro da água, sozinho num barco? Você vai ficar prestando atenção? Não vai. E assim é na minha e na sua vida. Às vezes nós achamos que Jesus não está prestando atenção no nosso problema, na nossa situação, mas eu quero te dizer que ainda que Ele esteja de olho em uma multidão, Ele olha você sozinho dentro do seu quarto. Sabe o que acontece? Pedro desiste de tudo. Pedro fala assim: eu vou embora, quer saber de uma coisa? Eu fiquei a noite inteira aqui. Pedro não conhecia a Bíblia, irmão, porque ele nunca tinha lido aquele salmo que dizia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele passou a noite inteira sendo afligido, passando por aflições, no meio daquele mar que não pegava nada. Eu acredito que cada rede que ele lançava, a angústia dele aumentava. E ele desiste de tudo, chega na beira do mar, chega na beira da praia, começa a lavar as redes. Faz tempo que eu não tenho contato com os irmãos, mas quem sabe você chegou aqui hoje lavando suas redes. Quem sabe você chegou aqui hoje querendo desistir, querendo parar, achando que nada vai mudar. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus é 2 barcos. Só que Ele escolhe um. Veja bem, ainda no capítulo 5 de Lucas, Jesus vê 2 barcos. Nós estamos falando de Pedro, o homem que confessou com a própria boca, por revelação do céu, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus vê 2 barcos e escolhe um. Para que Jesus queria aquele barco? Ele queria entrar naquele barco. Pediu para Pedro afastar um pouco aquele barco, que ele ia pregar dali de dentro, porque já não estava dando na beira da praia, estavam apertando ele. Será que era só isso? Eu acho que Pedro ficou ali lavando as redes. Enquanto ele lavava as redes, Jesus pregava na beira do mar. Enquanto Pedro estava lavando, desistindo de tudo, quem sabe com a sua mente, o seu coração, pensando assim: olha, eu vou abandonar esse negócio de pescaria, esses mar aqui já não é igual antes, nada acontece, nada muda, e lavando as redes. Só que Jesus começa a pregar. Eu vejo que Jesus escolhe o barco de Pedro, porque Jesus queria que Pedro ficasse ali perto, porque a palavra que Jesus ia pregar ali ia servir para Pedro. A Bíblia não fala do que Jesus pregou ali naquela manhã. A Bíblia não relata isso. Mas a Bíblia relata que depois dessa palavra,
Jesus chama Pedro. Depois daquela palavra, Jesus chama Pedro. Falei, rapaz, vem aqui. Sabe esse barco que deu tudo errado? Sabe essa situação que deu tudo errado? Você viu que eu entrei nele agora? Você viu que agora eu entrei nele para usar ele? Agora essa situação muda porque eu entrei nessa situação. Agora esse barco vai ter outra história porque eu entrei nesse barco. Glória a Deus. Não, você não está entendendo. Jesus está falando para você nessa noite que Ele te trouxe aqui somente para te dizer que Ele está entrando nesse barco e a história desse barco vai ser outra. Glória a Deus. Jesus escolheu o barco de Pedro. Talvez o irmão A, o irmão B não veio aqui hoje, no culto, não sei o que aconteceu. Sabe por que não veio? Porque Jesus escolheu o teu barco nessa noite. Nessa noite Jesus escolheu você. Jesus escolheu a tua vida. Ele queria falar com você nessa noite. E eu tive meditando nessa palavra, irmãos. E eu fiquei pensando, mas quem eu estou falando que Jesus é? E aí eu comecei a pensar que atitudes e decisões na nossa vida, veja bem, atitudes e decisões na nossa vida, que refletem quem Jesus é. Porque as nossas atitudes e as nossas decisões, elas refletem no mundo espiritual de alguma maneira. Mateus capítulo 3, versículo 2, que eu perguntei sobre isso. Mateus capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz que o reino do céu é chegado. Ou seja, o reino do céu já está aqui, irmão. Você está na presença do reino de Deus. Tudo que você fizer aqui, toda atitude e toda decisão que você tomar na sua vida, vai refletir no reino de Deus. Quer ver uma coisa? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 36 ao 40. Elias. Olha a situação de Elias. Mais de 900 profetas mortos por falsos deuses. Ele resolveu tomar uma atitude. Ele resolveu tomar uma decisão. Ele resolveu convocar todos aqueles profetas falsos no Monte Carmelo e fazer um sacrifício para saber qual era o Deus verdadeiro. Sabe qual foi o resultado da atitude de Elias? Fogo do céu desceu sobre o altar de Elias. É resultado de atitude. Não adianta cruzar o braço e querer que a situação muda, porque não muda. E se mudar é porque não é de Deus. Se a situação mudar com o braço cruzado, não é de Deus. Mateus capítulo 4. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Ei, irmão. Ei, irmã. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Espera aí. Talvez passamos por deserto na nossa vida, que foi o próprio Deus que levou a gente até esse deserto. Talvez Jesus levou Pedro no meio do mar, naquela sequidão, sem pegar nada, sem pegar um peixinho, porque Jesus queria ter um encontro com ele. Se você está no deserto, se você está no meio do mar sozinho, pensando que está sozinho, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus não te desamparou ainda, Ele está contigo, Ele não te abandona no deserto. No meio do deserto, o Espírito leva Jesus para o deserto. Eu fiquei pensando isso quase uma noite inteira, irmão. Quase uma madrugada toda, tomando tereré e meditando nessa palavra.
Deus falava assim no meu coração. Muitas das vezes meu espírito leva o meu povo para o deserto. E quando Satanás leva meu povo para o alto, quando Satanás eleva, coloca meu povo em posição alta, eles esquecem que eu sou Deus. Jesus não fez nada. Satanás simplesmente, claro, ele permitiu. Mas Jesus deixou. Não fez nada. Satanás levou ele para o topo. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Rejeitar as ofertas do inimigo. A atitude que você tem que tomar na sua vida não é escolher o caminho mais fácil ou a situação mais fácil. A atitude que você tem que tomar na sua vida é que se Deus colocou você no deserto, quem te tira do deserto é Ele, quem te leva para o outro lado é Ele, quem abre o mar é Ele, quem faz você chegar do outro lado é Ele. Posso citar um exemplo disso? Atitudes e decisões. Eu vou citar um exemplo disso aqui na Igreja do Bosque. Porque eu estava aqui. O Tiago. Ele podia tomar a atitude de fugir, de se esconder. Podia tomar a atitude de ir embora para outro lugar mais longe, que tem tantos irmãos assim. Encontrei ele, graças a Deus, ali na avenida, no Natal. Dei um abraço nele nessa última saidinha que teve. Fiquei feliz da vida por ter encontrado ele. Podia ter escolhido não voltar. Podia ter tomado essa atitude. Mas ele tomou uma atitude e voltou para o deserto. Imagina você sair do deserto e com as suas próprias pernas voltar para o deserto. Só que agora, talvez hoje, seja motivo de tristeza. Mas escuta só daqui a alguns anos o que o Senhor vai fazer e vai operar nessa vida e nessa família, porque eu sei que eu tenho crido. A atitude de Elias fez fogo do céu, fogo descer do céu e consumir aquele holocausto, e envergonhar 900 homens por causa de um. Se precisar, Deus envergonha o mundo inteiro por causa de você. Se precisar, Ele para o sol, Ele para a lua. Se precisar, Ele vira a terra do avesso por sua causa. Quem você está dizendo que Ele é? No meio do deserto, no meio do mar, com o barco vazio. Elias tomou uma atitude. Elias tomou uma atitude. Eu sei que tem pessoas aqui. Elias estava no deserto e pedindo de ser morto, de arrancar sua cabeça. Ele resolveu se apresentar. Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude, mas não foi uma atitude segundo a vontade dele. Foi segundo a vontade de Deus a atitude dele. Ainda que a sua atitude, que a atitude que você tome da vontade de Deus seja levar você para o deserto, fique debaixo da potente mão de Deus, que Ele não te desampara. Fique debaixo da potente mão de Deus, que o deserto ainda é o melhor lugar para você estar. Atitudes e decisões temos que tomar na presença de Deus. Quer ver outra coisa? Palavras que a gente diz. Olha, após Pedro relatar que Jesus era o Filho de Deus, olha o que Jesus fala para Pedro: que Deus tinha revelado a ele. E Jesus olha para Pedro e fala assim para Pedro: tu és Pedro. Vem aqui, irmão João, por gentileza, irmão. Perturbar o Senhor, para variar. Jesus falou para Pedro, depois que ele tomou uma atitude do que ele disse, as palavras ditas por Jesus, que Jesus era o Messias, Filho de Deus. Jesus olha para ele e fala assim: tu és Pedro. Sobre essa pedra. Há um equívoco nesse versículo. Há um equívoco. Tem religiões aí fora achando que Jesus estava falando assim: tu és Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Não é isso não. É tu és Pedro.
mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando para Pedro. Eu vou clarear melhor a situação. Pedro, naquele momento, representava a igreja. Pedro, naquele instante, representava eu e você. Pedro, naquele momento, representava eu e você. E Jesus está falando aqui nessa noite, como falou para Pedro: tu és Pedro, tu és Josi, tu és Alessandro, tu és Adriele, tu és Otacílio, mas sobre mim, eu vou ser a pedra de esquina na tua vida, eu vou ser a edificação da tua vida, e o inferno não vai poder contra você, porque eu sou Deus. Pedra de esquina. Eu comecei a pesquisar o que era essa pedra. Pedra de esquina angular. Para edificar uma casa no Antigo Testamento, os judeus usavam uma pedra que eles colocavam no ângulo, e a partir dessa pedra era construído o resto do templo, o resto da casa, ou o resto de qualquer construção e qualquer edificação do Antigo Testamento. Era uma pedra de esquina. Ela era a primeira a ser colocada, e depois dessa pedra todo o resto era construído. Olha o que Jesus está falando aqui, irmão. Olha o que Jesus está falando aqui. Que Ele tem que ser a pedra fundamental para começar a construir uma vida que o vento, nem o mar, nem a chuva, nem as ondas vai derrubar. Se Jesus for a pedra de esquina na tua vida, a tua casa não tem demônio no inferno que derrube. Não tem situação que faça sua casa balançar. Se Jesus foi a pedra de esquina na tua vida. Ele ainda é pedra de esquina, irmão. Por mais que você pense que a sua situação, você ainda está em pé. Por mais que você pense que está difícil, você ainda está de pé. Por mais você pense que as pedradas estão batendo, que o vento está batendo, você ainda está de pé, porque Ele é a pedra de esquina. Jesus fala para Pedro, lá naquela situação, do barco vazio: volta ao mar alto, vai até o mar alto e lança a rede de novo. Jesus estava falando assim para Pedro: eu quero que você vá mais profundo, Pedro. Eu quero que você se aprofunde na minha presença. Nada aconteceu ainda, Pedro, porque eu quero te levar a lugares mais profundos comigo. Pedro, você não pegou nada deu certo até agora, porque eu estou te levando a lugares profundos. Eu já entrei nesse barco, agora eu vou mudar a história dele, as coisas vão começar a acontecer, Pedro, na sua vida, e você vai ver que eu sou a pedra de esquina, e que nada pode derrubar e abalar o que eu levanto. Pedro fala assim: Senhor, segundo a tua palavra. Olha só, quem sabe todos os outros pescadores estavam rindo da cara de Pedro. Pedro, o horário de pescar é à noite. A gente pescou a noite inteira, Pedro, não pegamos nada. Você vai voltar para lá porque esse homem está falando, Pedro. Sabe qual foi a palavra que Pedro disse? Palavras, lembra que eu estou falando de palavras que fazem efeito no mundo espiritual, que fazem efeito no reino de Deus. Pedro falou assim: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou desdobrar essa rede. Aquela rede que Pedro estava lavando e guardando simbolizava a fé de Pedro. Eu vou desdobrar essa rede, segundo a tua palavra. Eu vou voltar para o mar profundo e vou lançar essa rede de novo. Sabe o que é estranho? A última vez que eu fui na